jornal ficou sendo o pessoal do Sul e de São Paulo, e que no fundo acabou só nós fazendo, né? Porque dependia de matéria vinda aqui, matéria vinda ali, e no fim não tinha. E nós tínhamos que correr, montar a matéria, montar o jornal do jeito que tinha e como tinha que fazer. E, inclusive, com a Voz do Trabalhador aconteceu a mesma coisa. Olha, está esperando matéria do Pará, está esperando matéria do Rio Grande do Sul. Tá, pô, não tem, vai fechar, quando vai fechar o jornal? Ah, pega uma poesia dele ali, pega um texto aqui, vamos colocar. Não, e a gente tinha um boletim Ação Direta daqui de São Paulo. Muita coisa a gente tem que contar uma coisa do Ação Direta também, porque o Ação Direta, primeiro que era um jornal antigo, né, da década de 20, né? E quem começa a editar é o Murilo. O Murilo, ele sozinho, o Jararaca, né? Que... o Jararaca começa a fazer sozinho, e quando ele veio para o CCS, ele já tinha uma militância sozinha como anarco-sindicalista, né? E aí o Murilo, inclusive, ele vai fazer um documento por escrito. Porque a gente se reúne, tá eu, Jaime, Martins, Morel, e fala assim, ó Murilo, você vai ter que passar, né? Pra gente aí, você vai passar, vai ficar com você, porque você que agora é o dono, né? Não, eu vou passar, tá passado. Não, pode ser assim. Você tem que fazer um documento, você escreve um documento aí, ele pega uma folha, o Jaime vai lá, pega uma folha e fala assim, ó, eu, Murilo e tal, diz a data e diz que está passando, porque tem que ser documentado isso daí, porque você é o dono, agora você está passando pra gente, né? Daqui um dia você fique rico aí, eles vão Então foi assim que veio a Ação Direta, ele vai passar e a gente vai começar agora a escrever encontro coletivo. E a Ação Direta foi uma ferramenta que possibilitava a todos ali que gostavam de escrever, que podiam escrever, que queriam escrever, fazer suas matérias. Assim, sem censura, sem cobrança, sem nada. Acaba lá que você vai falar, você escreve o quê? Poesia? Legal, então quer publicar? Faz a sua poesia. E o Ação Direta, ele começa, ele tem uma fase totalmente sindical, depois ele tem uma fase poética, depois ele passa chega a ter um número do Ação Direta, que é um número só sobre horta, não é isso? Se eu não me engano, tem um número só sobre horta. Né? Horta comunitária. Então você vê como que é. Acho que chegou a hora que a gente não tinha mais que escrever assim também, né? Ninguém vai escrever mais, o pessoal foi demandando. Então ele teve uma época que ele era totalmente anarco-sindicalista e chegou uma época que ele virou uma coisa assim de horta. Mas até porque... Aí tinha um motivo. Tinha também era uma questão das escolas. Das escolas e aquela questão que a gente tentou, que foi criar as comunidades rurais, né? Mas e o pessoal, e a galera da Liga, do outro sindicato, passou também, a UTT começou a fazer o engate, o outro começou, então cada um dos grupos começou a fazer, ao invés de publicar na Ação Direta, passaram a publicar, escrever para os seus próprios boletins, né? Aí deu aquela esvaziada, mas assim, a Ação Direta teve essa função muito importante de... Essa fundação do GEA possibilitou também, por 3 anos seguidos, no aniversário da cidade de São Paulo, no mês de janeiro, a gente lançava o Anarquia, Arte e Poesia. Isso. Foram 3 edições que a gente lançou nessa época. E tinha muita gente que gostava de escrever no movimento e fazia poesia. Então a gente montou para que todo mundo pudesse estar divulgando. E tem uma coisa que você estava comentando, esse negócio do racha, né, que todo mundo fala do racha. É lembrar, assim, que... Acho que realmente não houve um racha, havia uma briga que se estendeu entre o Leonardo Morelli e o Jaime Cubeiro, né? Justamente foi por causa da questão das palestras que aconteceu quando o francês veio, né? Inclusive o Jaime Marcos falou, esse francês, esse moleque, não pode esse moleque da que eu tô falando. Mas eu acho que a presença do Gabriel foi extremamente importante, né? Bem, mas... eu acho que o racha mesmo foi quando houve uma greve geral de ônibus, a gente se reuniu e dissemos que nós não íamos participar. E todo mundo estava livre, para quem quisesse participar, era uma participação individual. Então existiu a Ação Radical, então a Ação Radical falou assim, não, tá bom, não quer, mas nós vamos. Então era eu, Cícero, Ivan, Claudinei, teve uma época que o Nenê estava junto com a gente, e nós fomos para a reunião dos condutores aí de ônibus, né? Para saber quando que ia acontecer, porque nós falamos, olha,
mesmo que seja uma greve organizada aí pelo sindicato oficial, quem é que garante que ela não pode se tornar radical? A gente vai lá, ataca algumas pedras, e a greve agora muda de rumo. E aí, interessante que no dia da reunião, né, terminou sendo a Pinapateca, né, junto com o doutor, trouxeram até o Tom Zé. Tom Zé veio, cantou, falou da proposta de fazer a greve, né? E aí, um dos caras do sindicato oficial falou assim: quem é contra a greve aí, levanta a mão! O Gru, lembrei do Gru, o Gru também fazia parte. Aí o Cícero levantou a mão. O processo, uma multidão imensa. O Cícero levantou a mão, aí todo mundo olhou para ele. Falou: eu sou contra o trabalho. Então o Zé voltou para a coisa. E realmente a gente foi, porque naquela época o Cícero, ele trabalhava, ele era cobrador de ônibus. Ele trabalhava na CMTC. E aí a gente começa a repensar uma série de coisas enquanto juventude libertária, porque assim, a juventude primeiro que ela era doida, né? Já começa por aí, né? E tem um episódio que é muito interessante, né, que a juventude vai fazer, não sei se você lembra disso, né, Adão? Que a gente tinha fundado o movimento ecologista, né? Você lembra? E inclusive o Jaime, né? Quando eu falei com o Jaime, eu falei: Jaime, nós vamos fundar um movimento ecologista. Ele falou assim: cara, tem um cara muito legal, você tem que procurar ele. Você vai procurar o Carlos. Fala que foi eu que mandei, hein? Aliás, eu já vivia mandando pra um monte de lugar. Eu roubava até da prima, eu briguei com ele. Aí eu fui visitar o Carlos. Ficava aqui na República mesmo, a SOS Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica, cara, era um escritório desse tamanho, não era nem conhecida. Ele só ficava juntando jornais, guardava jornais, recortinhos de jornais, o Carlos, né? Aí eu cheguei ali, o Carlos me atendeu muito bem. Aí ficava batendo papo, né? O Carlos era monarquista. Ele era monarquista, cara. Mas a gente tem que defender a volta do rei. Olha isso, velho. Aí eu olhei e falei: tá bom, então. Eu fiquei batendo. O Carlos me recebeu bem, entendeu? Tomando uns cafés com ele. Aí ele se mostrou. Eu falei: porra, gente, você me mandou pra um cara, você falou que ele era anarquista. Se colocou anarquista. Mas, ó, o movimento ecologista vai nascer quando ninguém falava em ecologia. Mata Atlântica não era nada, esse movimento Mata Atlântica. Né? E a gente vai criar um movimento ecologista, inclusive a Dani vai dar um nome, né, pro movimento. Eu não me lembro, mas era Ecos, não sei o que. Alguma coisa, né? E aí, eu não sei se você estava nesse dia aí, porque nós resolvemos fizemos uma reunião e íamos fazer uma manifestação ecológica. Só que manifestação ecológica, a juventude libertária era outra coisa. Eles eram doidos. Nós resolvemos vamos fazer uma manifestação. O que nós vamos fazer? Vamos destruir a FUNAI. Hoje nós vamos acabar com a FUNAI. Vamos apedrejar tudo. Arrumamos os paus, porretos, saco de pedra e convidamos os punks, né? Aí os punks ficaram com medo, desbundaram. O pessoal do anarco-sindicalismo, que era o GT, então chamamos os caras: cara, mas ó, nós não vamos, não sei o quê. Eu falei: então tá bom, então vocês não vão, nós vamos. Eu não sei se o Leonardo Moreira ligou pra você, porque ele ficou a noite toda preocupado com a gente. Segundo ele falou assim: pô, cara, vocês quase me mataram do coração, porque ninguém ligou, ninguém falou nada, vocês só apareceram uma semana depois. O que aconteceu lá? Ele falou assim: nós chegamos lá, cara, com um monte de pedra e porretos, fomos em 5. Deixa eu ver. Era eu, Gru, Clemente, Ivan, Cícero, aí Clemente, Sasquatch, Tarugo. Cara, tinha Caldinei. Chegamos nos 10 moleques. 10 moleques mais velhos, acho que era eu, devia ter uns 18 anos. Não, eu tinha um pouco mais. Tinha uns 22, 23 anos. E com os porretes, cara, quando chegou nós, o Claudinei esticou o cabelo. Já esticou o cabelo, o grupo todo cheio de corrente amarrada. Entramos lá com os porretes, o cara falou assim: o que vocês querem aqui? Nós vamos destruir tudo! Hoje a FUNAI vai deixar de existir! Pelo amor de Deus!